Olá, doutores, olá, doutoras, mais um programa A Priori, comigo, o professor Alexandre Torido, diretamente do Estúdio Leste, aqui em Belo Horizonte, sempre com temas atuais e com convidados especiais. E o que não é diferente no nosso programa de hoje. Vamos conosco, está no ar A Priori. Muito bem, doutores, muito bem, doutoras, mais um programa A Priori, e hoje um programa especial. A partir deste programa, contamos com o apoio, com a parceria da Faculdade ASA de Brumadinho. Faculdade essa que eu leciono com muita honra durante 12 anos e que a partir de agora faz parte da nossa equipe do A Priori. Todos sabem que desde os programas anteriores, os alunos da Faculdade ASA participam dos nossos programas fazendo as perguntas, né, e devidamente identificados. E também professores da Faculdade ASA participam dos nossos debates, das nossas conversas. Então, é sim uma honra ter a parceria da Faculdade ASA. E durante o programa nós vamos falando mais sobre essa instituição de ensino. E, por falar em Faculdade ASA, nós vamos dedicar esse programa à nossa querida coordenadora Cirleide Brito, que nos deixou quando do trágico acidente da barragem do Córrego do Feijão. Uma profissional inesquecível e a gente dedica o nosso programa de hoje a ela, aonde ela estiver. Um grande abraço, professora Cirlei. Pessoal, vamos ao que nos interessa de forma objetiva. O nosso tema de hoje é o pacote anticrime. Pacote anticrime, uma lei que foi editada ao final do ano de 2019, que tem como, ou que tinha como objetivo, o combate ao crime organizado, o combate ao crime violento e principalmente à corrupção, né? Vimos algumas alterações no Código Penal, no Código de Processo Penal, em leis extravagantes penais. E para a gente conversar sobre essa lei, a aplicação dessa lei na nossa sociedade, eu trago dois especialistas da área do direito processual penal, da área do direito penal, que muito vão contribuir para o nosso entendimento sobre esse tema que é tão atual. Nosso primeiro convidado, um advogado criminalista, professor também de direito penal e de processo penal, professor doutor Alexandre Ramos Awad, que inclusive já foi professor da Faculdade ASA de Brumadinho alguns anos atrás. Professor é sócio do escritório Alexandre Awad Advocacia, especialista na área do direito criminal. Professor Alexandre, é um prazer recebê-lo, é um prazer revê-lo e ainda bem que podemos contar com a sua presença, porque eu tenho certeza que vai enriquecer muito o nosso programa. Muito obrigado. Caro amigo, colega, professor Alexandre Torido, eu agradeço imensamente o convite, registro desde já a minha honra e satisfação de poder participar do seu programa, registro também aqui a homenagem belíssima que você fez aqui à nossa saudosa ex-coordenadora do curso de Direito da Faculdade ASA de Brumadinho, professora Cirlei Brito, que fatalmente, né, perdeu a sua vida naquele trágico acidente ocorrido na mina da Vale, lá no próximo ao Córrego do Feijão, lá no município de Brumadinho. Registro aqui os meus parabéns por ter, nesse programa, feito essa homenagem, essa lembrança tão carinhosa, especial e justa, né, para a professora Cirlei Brito. Desde já agradeço a oportunidade de participar do seu programa e de tratar hoje de um tema tão relevante para o nosso direito, que são as modificações trazidas pelo pacote anticrime para a legislação penal processual penal brasileira. Obrigado. Obrigado, professor. É uma honra tê-lo. E mais honra ainda é o nosso sócio do programa, professor da Faculdade ASA de Brumadinho, professor de Direito Penal, mestre em Direito Constitucional e Teoria do Estado. Já esteve conosco em um programa anterior e muito nos honra com a sua presença. Professor Jorge Patrício, é uma honra recebê-lo mais uma vez. E como foi no último programa em que o senhor participou, não tenha dúvida que iremos enriquecer ainda mais os nossos conhecimentos, principalmente agora falando dessa lei, desse pacote anticrime. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez, professor.
Alexandre Toledo, meu caro colega Alexandre, eu agradeço o convite mais uma vez. Também estendo aqui minha voz à homenagem à nossa eterna coordenadora Cirlei Brito. Eu fui para a Faculdade ASA por intermédio da Cirlei, que me buscou à época. Eu era professor da PUC, e a Cirlei sempre muito preocupada, você sabe disso, manter um corpo docente coeso, firme, o melhor possível. Então, por meio dela, eu fui para a Faculdade ASA, tenho um carinho enorme por ela, por toda a nossa equipe. Falar de faculdade, curso de Direito na Faculdade ASA, sempre vai ser, de alguma forma, falar do trabalho, do serviço que a Cirlei prestou a todos nós com tanto carinho. Hoje vamos falar sobre um tema penal, a última grande alteração legislativa que nós tivemos, de grande porte, que efetivamente tenta mexer em todos os aspectos legais, todas as principais legislações no que tange a persecução penal, que é exatamente essa lei que ficou conhecida como pacote anticrime. Então, vai ser um prazer colaborar com esse nosso encontro hoje para discutir essa lei. Agradeço mais uma vez, professor Jorge. Muito bem, doutores. Como eu disse na nossa introdução, pacote anticrime, né? Muito em função da origem da corrupção no Brasil e principalmente as consequências dela em termos de financeiros para a nação, né? A violência, e esse pacote anticrime veio exatamente para tentar aplicar ou reduzir ou extirpar da nossa sociedade essas coisas más, né? Que a gente pode falar assim, que são esses crimes que não se pode mensurar em termos de valores quanto já se perdeu nesse país, né? Quantas pessoas se beneficiaram de corrupção, e está muito em moda, né? Por isso o tema é muito atual. Professor Jorge, para introduzir a nossa conversa, é muito interessante a gente falar sobre a questão do processo penal no Brasil, né? Existe aí muito questionamento das pessoas com relação à eficaz aplicabilidade das leis processuais penais. Eu queria que o senhor nos falasse a respeito desse aspecto processual, né? Ele funciona efetivamente no país? Alexandre Toledo, essa é uma pergunta. Geralmente os temas introdutórios, eles sempre representam uma grande complexidade, eles sempre trazem consigo uma grande complexidade. E essa é uma pergunta que traz em si uma grande complexidade. O nosso sistema processual penal, ele entrega um produto de serviço público no sentido de uma prestação jurisdicional eficiente, eficaz? Essa pergunta ela tem por detrás de si uma outra conectada, que é: qual é a qualidade do nosso Estado de Direito? Essa pergunta é a mesma pergunta que se faz e está conectada ao mesmo nível de resposta quando nós perguntamos: o nosso sistema de saúde pública, ele é bom? Ele é eficaz? Ele existe. Ele é bom? Ele é eficaz? Ele é o que nós esperamos? O nosso sistema de segurança pública é bom? Eficaz? É o que nós esperamos? Ou seja, todas essas questões elas estão conectadas a um tempo de maturidade de um povo e de uma determinada democracia. Dentro desse sentido, a resposta só pode ser negativa porque a gente vive em um país que vive uma crise geral em todos os seus setores públicos. No âmbito da persecução penal não é diferente. Nós temos índices de qualidade na investigação criminal que são baixíssimos. Nem 5% do direito dos homicídios, por exemplo, são investigados, são levados a juízo. Essa cifra ela mostra o quanto o nosso sistema ele é deficitário, não só quantitativamente, mas também qualitativamente. Então, nós conseguimos encontrar dificuldades na nossa legislação, por exemplo. Há muito tempo, nós não temos processos legislativos que tenham como resultado leis penais que não tenham erros grosseiros. Praticamente toda lei penal que nós temos, elas surgem com erros extremamente grosseiros. Nós temos problemas também no sistema jurídico de ações penais fragilizadas, decisões judiciais fragilizadas, o problema da impunidade, de que nós temos uma criminalidade chamada criminalidade de classe alta,
não só a criminalidade de colarinho branco, que está ligado a crimes como lavagem de dinheiro, mas tráfico de droga em organizações em um nível mais elevado, que também nós temos uma baixíssima taxa de efetividade. Então, o nosso processo penal ele funciona bem. A gente tem uma boa produção literária em termos de processo penal. Nós temos boa intenção em processo penal. Nós temos promotores que escrevem, juízes que escrevem sobre processo penal. Nós temos uma busca intelectual por melhorar o nosso processo penal. Nós temos. Doutrinariamente, muito bom. Mas em termos de efetividade e qualidade do nosso processo penal, nós deixamos muito a desejar. E eu aproveito essa pergunta para colocar uma questão para todo mundo que está ouvindo esse programa agora. Existe uma coisa que o brasileiro precisa, inclusive o estudioso do processo penal precisa se dar conta de que qualquer elemento que se estuda, ele é antecedido por condições. Condições para que algo exista. Condições para que um processo de qualidade, um processo penal exista. Se nós não buscarmos as condições para um processo penal de qualidade e efetivo, eu estou falando de processo civilizatório básico, o nosso processo penal nunca vai ser de qualidade. Nós nunca vamos ter uma prestação jurisdicional que tenha efetivamente qualidade. Então, condições. O que torna possível uma boa jurisdição penal? E o que torna impossível uma boa jurisdição penal? Se nós não dermos conta das condições, nós nunca vamos ter um processo penal efetivo. Ele vai ser sempre fragilizado, ele vai estar sempre sujeito ao poder econômico, ele vai sempre estar sujeito a questões de moralidade, sempre sujeito às questões políticas. A gente vive um momento, todo o Brasil começou a assistir agora, na época da Lava Jato, o quê? A chamada guerra política dentro do sistema jurídico, o lawfare. Então eu uso o sistema processual penal para que partidos políticos briguem. Compra juiz, compra promotor e o direito começa a virar um sistema de briga política. É lógico que isso é um sistema de persecução penal extremamente fragilizado. É um tema que a gente pode, inclusive, em outro programa, tratar, né, dessa questão. Professor Alexandre, o senhor é advogado renomado aí na área criminal, tem a prática da advocacia criminal. Né? O professor Jorge colocou muito bem questões doutrinárias, a questão da defasagem da lei. Na prática, professor, como é que o senhor tem percebido a aplicação do processo civil, do processo penal, é o vício, né, de falar de civil, mas como é que o senhor tem percebido isso na prática? Olha só, aproveitando aqui, né, dando sequência ao raciocínio desenvolvido pelo colega, o professor Jorge Patrício, urge a necessidade no ordenamento jurídico de uma mudança substancial na legislação processual penal. Bom, professor, como assim? Né? Nós vamos tratar hoje de uma mudança legislativa. Sim, vamos tratar hoje de mais uma mudança legislativa isolada na legislação processual penal. É preciso entender que a legislação processual penal em vigor hoje, nosso Código de Processo Penal em vigor hoje, ele foi sancionado em 1941, ok? Sendo que entrou em vigor em 1942, e essas datas são muito representativas para o nosso Estado brasileiro, porquanto, ao tempo em que o nosso Código entra em vigor, estava vigindo o regime de governo ditatorial, o que, por óbvio, influenciou significativamente na formação das normas do Código de Processo Penal. A gente estava em guerra, na Segunda Guerra Mundial, né? Exatamente. Para se ter uma ideia, até a título histórico de curiosidade, Alexandre Toledo, o nosso Código de Processo Penal, a matriz ideológica do nosso Código de Processo Penal, se liga ao Código Rocco, que foi o Código Rocco italiano, né? Que foi criado ao tempo do regime fascista na Itália para suportar o regime de Mussolini. Então, daí você tem uma noção da natureza das normas, hoje ainda inseridas no nosso Código de Processo Penal. Então, a nossa legislação processual penal em vigor hoje, ela sofreu muita influência do sistema inquisitório e das suas bases e caracteres ideológicos. Ocorre que nós evoluímos enquanto sociedade e, obviamente, mudamos o regime de governo a partir da Constituição da República de 88, a qual, sem sombra de dúvida, registrou
como sistema processual o sistema acusatório, né? E aí, obviamente, isso demanda mudanças na interpretação da legislação processual penal, porquanto o sistema acusatório ele é formado por bases ideológicas e características completamente distintas do sistema inquisitorial. Pois bem, essa consideração inicial é importante para a gente entender o porquê de urge a necessidade de uma mudança substancial na legislação penal. Então, eu acredito que a percepção penal, ao longo do tempo, ela vem evoluindo, obviamente se adequando e se adaptando ao novo sistema trazido pela Constituição, que é o sistema acusatório. No entanto, ainda não é suficiente, porquanto essas mudanças legislativas isoladas acabam trazendo, como o nosso colega disse, problemas de aplicação da lei penal. Para você ter uma ideia, nessa legislação mesmo que nós vamos tratar hoje, já se declarou há tempos, na própria lei de crimes hediondos, a inconstitucionalidade, por exemplo, da negativa do pedido de liberdade provisória, do Instituto de Liberdade Provisória, porquanto a legislação infraconstitucional ela não pode, obviamente, limitar um instituto de cunho constitucional, como é o Instituto da Liberdade Provisória. As regras da lei. Isso, ou seja, então, isso há muitos anos o Supremo Tribunal Federal já declarou a inconstitucionalidade de quaisquer dispositivos previstos na lei infraconstitucional que tenham por tal objetivo, ou seja, impedir ou mitigar a aplicação de um instituto constitucional como a liberdade provisória. E não é que agora, em 2019, com o advento do pacote anticrime, nós vemos disposições semelhantes àquelas que outrora já foram declaradas inconstitucionais. Então, na minha opinião, urge a necessidade de criação em si de um novo Código de Processo Penal sustentado sob as bases ideológicas e caracteres do sistema vigente na Constituição, que é o sistema acusatório, que, penso eu, vai fazer com que a nossa legislação evolua muito. Pelo que o senhor está me dizendo, existe realmente a necessidade de uma modernização, uma adequação ao sistema, principalmente após a Constituição de 88, e dar uma resposta à sociedade, né? A sociedade quer respostas, né? Porque é um tema muito crítico quando se fala de legislação penal, né? E vamos entrar agora, doutores, exatamente no tema do nosso programa. Vamos falar sobre o pacote anticrime, que já é uma mudança, né? Já é uma adaptação, é uma mudança, é uma possibilidade, uma luz no fim do túnel, vamos colocar nessa seara, né? De mudança de alguma coisa. Nós temos uma pergunta de um aluno de uma aluna da Faculdade ASA, professor Jorge, já especificamente com relação ao tema do pacote anticrime. Tá? Vamos ver qual é essa pergunta. Saúde a todos. Eu sou Rosane Alves Miranda do Carmo, estudante do 4º período de Direito da Faculdade ASA, e é uma honra para mim poder estar participando deste tão estimado programa a priori. Saúdo aos participantes, ao Dr. Alexandre e ao Dr. Jorge, e também ao estimado professor Dr. Alexandre Torido. Eu gostaria de deixar um questionamento voltado para o Dr. Jorge. Professor, de conhecimento, né, notório que a lei, o pacote anticrime, alterou alguns artigos do Código Penal e do Código de Processo Penal e algumas leis específicas também. Eu gostaria que o senhor comentasse a respeito dessas leis específicas, essas leis especiais, né, que foram atingidas pelo pacote anticrime. Muito obrigada, é uma grande honra poder estar participando e sempre com temas atuais de relevância. Muito obrigada. Abraço. Ok, Rosane, agradeço a pergunta. A pergunta é muito interessante, né? Para nós conseguirmos visualizar qual é o alcance da alteração trazida por esse pacote anticrime, Lei 13.964, no espectro das legislações especiais penais. Bom, basicamente, inicialmente, eu gostaria de dizer que essa lei ela trouxe, em média, 11 alterações, 11 artigos no Código Penal foram alterados. Nenhuma alteração de ordem estrutural, Há alguns temas, como um dos mais famosos, para a gente entender um pouco o espírito da lei, o presente governo ele fez algumas promessas de campanha,
né? E uma dessas promessas era dar uma segurança jurídica maior aos profissionais de segurança no que tange a uma possível extensão da nossa hipótese de justificação do crime, que seria a legítima defesa. Então, o artigo 25 do Código Penal ganhou um parágrafo, dizendo que os profissionais de segurança poderiam agir em legítima defesa quando tivessem em risco de sofrer uma violência letal, algo nesse sentido. Obviamente que isso é o chamado direito penal simbólico, esse parágrafo único, ele não traz absolutamente nenhuma alteração legislativa e passa a ser simplesmente um parágrafo que exemplifica o que é a legítima defesa. Isso chama de direito penal simbólico e já evidencia para a gente o que é uma lei que tem compromisso político e não necessariamente um compromisso intelectual normativo com um paradigma constitucional. Pois bem, então nós temos 11 alterações no Código Penal que não são estruturais. Algumas interessantes, algumas relevantes, mas nenhuma que seja estrutural. Algumas até apostando em questões que o direito penal no mundo já não aposta mais, que é incremento de pena como remédio para a criminalidade e impunidade. Bom, no Código de Processo Penal nós temos 24 artigos, uma média de 24 artigos que sofreram alteração. Nosso colega Alexandre deverá explanar sobre essa questão processual penal. E nós temos uma média de 15 legislações penais especiais que sofreram alteração. Algumas trazem alterações mais relevantes. Então, a título de exemplo, quais são essas legislações que sofreram algum nível de impacto com o pacote anticrime? A primeira delas, sem dúvida alguma, é a Lei de Execuções Penais. E trouxe ali respostas a alguns anseios sociais. Qual o primeiro? O número 1, sem dúvida alguma. As frações de progressão do regime de cumprimento da pena privativa de liberdade. A gente sabe que o paradigma anterior, o sistema de critério objetivo para a progressão de regime do cumprimento da pena privativa de liberdade, era o cumprimento de 1/6 da pena. E quando você estava falando de crimes hediondos, aí você tinha duas frações diferentes, 2/3 para o primário e 3/5 para o reincidente. Então houve uma alteração interessante, né? Super inovadora, no sentido de que agora nós temos 7 ou 8 frações, agora são percentuais de progressão do cumprimento de pena. Então, se você comete crime sem violência e é primário, você cumpre 16% da pena. Se você pratica crime sem violência e é reincidente, 20%. Se é crime com violência, aumenta a fração. Se é crime com violência e você é reincidente, aumenta a fração. Se é crime hediondo e você é primário, aumenta a fração. Então, nós temos 7 patamares de fração. Você achou que foi interessante essa alteração? Em termos práticos? Torito, meu amigo Torito, a sua pergunta... Estou fazendo o meu papel. Está fazendo o seu papel. Vai me perguntar, eu tenho um primeiro compromisso que eu tenho com a verdade. Eu não estudei direito penal para ficar mentindo para ninguém. Esse pacote ele tem o nome de pacote anticrime. Isso é o que a gente chama de direito penal simbólico. O que é o direito penal simbólico? O direito penal ele tem um papel muito importante no imaginário coletivo. As pessoas têm uma relação de amor e ódio pelo direito penal. Eles acham que o direito penal não funciona, mas adoram um caso criminal. Adoram uma promessa de que o direito penal vai resolver algo na sociedade. Então cria-se um pacote, diz pacote anticrime. Então você imagina que nesse pacote anticrime existe um conjunto intelectual, conceitual, que é voltado para a prevenção de crime, para que crimes não ocorram. Isso não existe no pacote anticrime. O pacote anticrime ele não trabalha com nenhum evento pré-criminal. Ele não trabalha com criminologia. Ele não mexe nos fatores criminógenos que fazem aparecer crime na sociedade. Então, aumentar as frações do cumprimento de pena, isso dá uma resposta para o anseio social, mas isso não previne crime. E tem um desafio, uma provocação que eu faço. Agora a gente está em tempo de pandemia. Ok, é difícil a gente fazer uma medição dos efeitos dessa legislação em tempo de pandemia. Mas, querendo Deus que tudo se normalize, eu não acredito em momento algum que essa legislação ela produza um efeito em termos de redução da criminalidade. Sobretudo em termos de criminalidade clássica. Todo mundo sabe disso. Quando surge a lei dos crimes hediondos, por causa do assassinato da Daniela Pérez, acreditava-se, nossa, agora temos uma legislação que diz que alguns crimes previstos no Código Penal, eles são dotados de hediondez. E quando essa lei sai, ela sai com
com vedação de progressão de regime, de liberdade provisória, e acredita-se, agora sim o Brasil vai se alavancar. Mesmo estando na contramão do mundo inteiro em termos de dinâmica de direito penal, não muda nada. Não muda nada. Por que não muda nada? Porque os políticos, uma certa classe política, que afastou os bons penalistas do processo legislativo, bons penalistas não participam de processo legislativo, é só aquele que vai dizer, eu quero fazer isso, por causa de um curral eleitoral. Você me dá a sua chancela? Esses vão se aproximar. A gente não tem uma comissão forte e séria. Então, estou vendo aqui o professor Alexandre balançando a cabeça de forma afirmativa. Eu acho que ele está concordando com o senhor nessa situação, professor. Sim, muito pertinentes as colocações do professor Jorge Patrício a respeito, né? De fato, se nós pegarmos estatísticas, Cristiano Teoria, em cima do que o professor colocou, todas as políticas criminais que buscavam o encrudecimento do sistema não foram eficazes ou não alcançaram os objetivos pretendidos, né? Ele citou bem um exemplo. Basta pegar, desde o advento da Lei de Crimes Hediondos, como diria um grande amigo meu, não vou mencionar o nome dele aqui, mas a hedionda lei dos crimes hediondos, diante dos inúmeros dispositivos inconstitucionais que vieram junto com essa legislação, alguns já declarados, como tais, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, mas aproveitando o gancho, de lá para cá, de 1990 até os dias atuais, basta verificar as estatísticas e constatar se houve ou não uma diminuição da criminalidade. Então, de fato, buscar encrudescer o sistema penal por si só, através de leis, não tem se mostrado eficaz para o combate à criminalidade, né? Todo mundo sabe que o combate à criminalidade passa por diversas circunstâncias e fatores, inclusive sociais, principalmente sociais, melhor distribuição de renda, dentre outros aspectos. Enfim, então, concordo, sim, plenamente com o que o professor Jorge Patrício colocou muito bem, de que, e até ele colocou uma situação interessante da gente comentar, a gente fala, a princípio, né, a expressão pacote anticrime, entre aspas, lê de engano. Se você analisar, sim, essa legislação, ela endurece em alguns aspectos o sistema penal brasileiro, mas em outros, ela reforça o sistema de garantias, como, por exemplo, aconteceu no que diz respeito às prisões cautelares, né? A legislação trouxe um reforço de controle na decretação de prisões cautelares sem igual, como jamais se viu, a ponto de claramente, por exemplo, obrigar o juiz a cada 90 dias de refundamentar a decisão que decretou uma prisão preventiva, por exemplo, vedou a possibilidade do juiz não mais decretar prisões com base em fatos concretos, extraídos dos autos, contemporâneos, né? Há pouco tempo eu tive um habeas corpus concedido pelo ministro Sebastião Reis, no Superior Tribunal de Justiça, diante de uma situação de um agente, um investigado, que em tese teria praticado o crime aos idos de 2014 e teve sua prisão preventiva decretada agora, em 2020, ou seja, sem que houvesse ali um fato concreto contemporâneo. A prisão cautelar, a prisão de natureza cautelar, como o próprio diz, ela é cautelar, ela é a título precário, né? O esvairir do tempo faz com que perca o caráter emergencial da medida cautelar, o que aconteceu nesse caso. E a legislação, então, ela vem e muda. Então, o pacote anticrime, ele, de certo modo, endureceu a legislação, em alguns aspectos sim, mas em outros, ele reforçou o sistema de garantias, né? Reforçou o sistema de garantias, trouxe o sistema acusatório, né? Ratificando dentro da legislação infraconstitucional que o processo penal brasileiro, pelo menos em teoria, é acusatório, enfim. Então, de certo modo, politicamente, pode-se dizer que essa expressão pacote anticrime, ela pode induzir em erro a sociedade em acreditar que essa legislação simplesmente veio para combater o crime organizado. Muito além disso. Alexandre, se você me permitir complementar, seguindo a linha para onde nós estamos caminhando, tem uma coisa muito interessante em termos de processo penal nessa legislação, que é a figura do juiz de garantia. O nosso colega vai dissertar sobre o tema aqui. Quando quando o projeto de lei vai para ser votado, ele não vai com o conteúdo do juiz de garantia, que é um juiz independente para cuidar das questões
cautelares, as questões decididas em nível de investigação policial, para não corromper o juiz que vai decidir. O juiz que trabalha na investigação é o juiz que vai decidir. Entende-se aí que haveria uma corrupção cognitiva e uma tendência à condenação. O projeto original, ele não vai com o juiz de garantia. Como a gente estava tendo Lava Jato em andamento e estávamos tendo ali uma relação muito carinhosa entre o órgão julgador e o órgão de acusação, então os nossos parlamentares dizem o seguinte: nós precisamos de um sistema mais garantista aqui. Essa questão do juiz de garantia, professor, inclusive é matéria de uma pergunta de uma aluna da Faculdade ASA, que vai falar, além do juiz de garantia, que é um tema muito apropriado, de outros temas específicos, professor Alexandre, dessa lei do pacote anticrime, né? Nós vamos ver essa pergunta, mas antes da pergunta, disse no início do programa que nós temos agora a parceria da Faculdade ASA, né? Os alunos da Faculdade ASA participam aqui fazendo as perguntas, e a próxima pergunta também não vai ser diferente. E esse ano, em especial, a Faculdade ASA completa 20 anos, né? Ou seja, são 20 anos de experiência já na docência, na arrecadação de alunos e com resultados muito expressivos, com um corpo docente da melhor qualidade. Nós temos um vídeo para a gente conhecer melhor a Faculdade ASA. Vamos ver esse vídeo e logo em seguida vamos ver a pergunta dessa aluna. A Faculdade ASA em Brumadinho está entre as melhores instituições de ensino do país, pela sua qualidade de ensino, infraestrutura e projeto pedagógico. Aqui você encontra ensino com qualidade assegurada pelo MEC. Cerca de 90% dos professores são mestres e doutores com ampla experiência no mercado de trabalho. Oferecemos cursos de graduação, técnicos, extensão e pós-graduação. Temos diversos laboratórios para as aulas práticas, os quais foram projetados e construídos para o melhor aprendizado dos nossos alunos. Através da parceria com a FAPEMIG, oferecemos bolsas de iniciação científica aos alunos da graduação. A Faculdade ASA possui metodologia ativa e coloca os estudantes como principal agente de aprendizagem. Possuímos também transporte gratuito para os alunos da graduação. Diga sim para o seu futuro. Venha para a Faculdade ASA. Olá, meu nome é Bruna Letícia Maciel e sou aluna do 10º período de Direito da Faculdade ASA. Primeiramente, gostaria de cumprimentar e agradecer ao professor Torido pelo convite em fazer parte do programa. E segundo, cumprimentar os demais professores, Jorge e Alexandre. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, a minha pergunta é a seguinte: a Lei 13.964 implementou várias mudanças no nosso ordenamento jurídico, dentre elas, a criação do juiz de garantias e o da não persecução penal. A criação do juiz de garantia teve como função dividir as funções jurisdicionais de um processo no que tange investigação e julgamento. Já a criação da não persecução penal foi com o intuito de que o acusado pudesse fazer um acordo com o Ministério Público antes do oferecimento da denúncia, desde que esteja com os requisitos preenchidos. Bom, é notório que ambas salientam o princípio da celeridade processual. Contudo, não foi um motivo primordial, tendo em vista que já existia um juiz responsável pelo processo e, no caso da não persecução penal, já existem outros institutos de colaboração. A pergunta é, primeiro, qual foi o motivo primordial que levou à implementação do juiz de garantia no ordenamento jurídico brasileiro? E segundo, qual a diferença do acordo da não persecução penal com os demais institutos já presentes no ordenamento jurídico brasileiro, a qual sejam, como exemplo, colaboração premiada e a suspensão condicional do processo? Agradeço pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, foi um prazer. Tchau, tchau. Olá, Bruna, muito obrigado aí pela participação no programa e agradeço muito também a sua pergunta. Bom, vamos lá. Dentre as modificações legislativas, Torido, trazidas pela Lei 3.964, popularmente conhecida como pacote anticrime, sem sombra de dúvidas, aquela de maior destaque é o juiz das garantias.
certo? Juntamente com o acordo de não persecução penal, conforme citado também na pergunta da nossa querida aluna. Que o professor Jorge Patrício já deu uma introdução aí Mas sempre pertinente, as colocações são muito bem-vindas aí, as colocações do professor Jorge Patrício, já adiantando o tema que vai ser tratado agora. Então, sem sombra de dúvida, na minha opinião, ao meu ver, o juiz das garantias, ela se apresenta como uma das grandes alterações legislativas trazidas pelo pacote anticrime. Juiz das garantias, ao qual, nos termos do artigo 3º-B, foi delegada duas funções, especificamente. A primeira delas, a função de presidir a chamada fase pré-processual, que coincide com a fase de investigação, com a fase de inquérito, e, ao meu ver, a função precípua delegada a esse juiz, que é a de salvaguardar os direitos e garantias fundamentais do investigado. Pois bem, por onde passa a intenção do legislador ao promover essas modificações? Raciocina comigo. Toda essa mudança legislativa parte do pressuposto indissociável de que o juiz que conduz as investigações, ele necessariamente vai deferir ali diligências investigatórias. Como, por exemplo, busca e apreensão, interceptações telefônicas, quebras de sigilo bancário e fiscal, medidas cautelares de sequestro, de arresto. O que ocorre, Torido? É impossível que o juiz que preside a investigação, ao decidir sobre medidas de tais naturezas, que ele deixe de analisar, ainda que em um juízo de prelibação prévia, aspectos meritórios do caso penal. Porquanto, todas essas medidas, para serem deferidas, dependem necessariamente de análise de dois aspectos. Primeiro, fumus comis delicti, como acontece na busca e apreensão, e os demais, a chamada justa causa, que coincide com a existência de elementos probatórios mínimos indicativos de autoria e prática de infração penal. Certeza de ocorrência de uma determinada infração penal. E aí é óbvio que o juiz que, ao decidir essas medidas cautelares e, ainda que num juízo de prelibação prévia, examinar essas medidas, essas questões, né, ou seja, fumus comis delicti e justa causa, necessariamente ele invade ali sobre um aspecto meritório do caso penal, rompendo ali com a garantia constitucional da imparcialidade. Então, o objetivo do legislador é distanciar o juiz da investigação do juiz do processo, com a criação da figura do juiz da garantia. E aí há uma mudança na persecução penal, tá certo? Brasileira, no seguinte sentido. Nós vamos ter agora o conviver com um juiz, chamado juiz das garantias, criado essa figura pela lei, para presidir a fase pré-processual, com essas funções já comentadas, e nós vamos ter um juiz equidistante da fase de investigação para conduzir a fase processual, ou seja, a persecução crimes em sentido estrito, propriamente dito, tá certo? Vale dizer aí que as disposições legais referentes ao juiz das garantias, o artigo 3º-B e seguintes do Código de Processo Penal, estão com a sua exigibilidade suspensa liminarmente por decisão do ministro Luiz Fux, do nosso Supremo Tribunal Federal, em razão da apresentação de algumas ações declaratórias de inconstitucionalidade propostas por associações ligadas a magistrados, associações de magistrados, e também por alguns partidos políticos. Então, na presente data, a exigibilidade desses dispositivos legais referentes ao juiz das garantias está suspensa no ordenamento jurídico, significa dizer que não vem sendo aplicado essas disposições legais, tá certo? Bom, a despeito do acordo de não persecução penal, vale dizer que o acordo de não persecução penal passa a integrar o universo da chamada justiça penal negocial. A justiça penal negocial, ela veio para o ordenamento jurídico brasileiro inicialmente com a Lei 9.099, com os institutos da transação penal, da composição civil dos danos e da suspensão condicional do processo.
Então, agora, esses institutos, e é um processo, então a justiça penal negocial ela vem cada vez crescente no Brasil, então ela se iniciou com a Lei 9.099, posteriormente ela ganhou força com a 2.850 de 2013, que é a Lei de Organizações Criminosas, onde ficou ali regulamentado, vamos dizer assim, no ordenamento, o Instituto da Colaboração Premiada, e aqui vale dizer, esse instituto não surge com a Lei 12.850, ele simplesmente passa a ter uma maior aplicação a partir da 12.850, que foi a lei responsável por regulamentar a colaboração premiada no Brasil. E agora, esse processo de evolução da justiça penal negocial chega aí a mais um aspecto, mais um passo, com o advento do acordo de não persecução penal, que é um acordo firmado pelo Ministério Público com o autor, em tese, do fato criminoso, na fase pré-processual, ou seja, o acordo ele é para ser firmado na fase de investigação ainda, é o momento processual oportuno para se fazer esse acordo, e ele, através desse acordo, de acordo com a lei, o réu, o investigado, ele obrigatoriamente tem que confessar formalmente e circunstancialmente a prática da infração penal e, óbvio, visando com isso alcançar em contrapartida benefícios penais, como, por exemplo, reduções de penas, chegando ao ponto até mesmo de ter extinta a sua punibilidade. A grande vantagem do acordo de não persecução penal é que ele não produz efeitos criminais, o que significa dizer que o investigado, ao fazê-lo e cumpri-lo, ele será considerado juridicamente primário e portador de bons antecedentes. Professor Jorge, faz alguma consideração com relação à essa... pergunta, um complemento aí? A gente já está chegando ao final do nosso programa, mas eu gostaria da opinião do senhor com relação à pergunta que foi feita. Esse é um movimento, Torito, que os alunos devem perceber. Eu gosto de colocar um ponto inicial nesse movimento, que não é exatamente quando a gente começa a fazer negociações preliminares no direito penal. Ao meu ver, o direito penal ele trazia como natureza bruta dele a noção de que eu tenho um processo e eu te coloco na cadeia. A principal ferramenta é a pena privativa de liberdade. O direito penal já começa a perder isso quando ele começa a tratar de penas alternativas. Ele já começa a ser um direito penal mais leve. Ele já começa a abrir mão da ideia de cárcere. Então eu já não te coloco mais na cadeia, eu vou te dar você vai fazer uma prestação de serviço à comunidade. Então o direito penal ele começa a mudar a aparência dele. Depois nós temos a Lei 9.099. E aí vem, na época, eu me lembro, aí veio que nosso direito penal virou bancada de negócio. Que agora você paga uma cesta básica. Né? Era a ideia de que o direito penal ele podia realizar acordos para se evitar aquela natureza dele de processo cárcere. Por quê? Porque o cárcere em si ele é criminógeno. O cárcere é um mal. O direito penal é um mal. E como mal ele deve se reduzir ao mínimo possível. E agora nós temos, aí vieram os outros institutos, a gente tem transação penal, a gente tem a suspensão condicional do processo, a gente tem a suspensão condicional da pena e agora o acordo de não persecução penal. O dado interessante é perceber que isso é um caminho sem volta. Essa noção de direito penal negocial, alguns vão falar de direito penal administrativo, ela é crescente no Ocidente inteiro. O Tribunal Internacional de Direitos Humanos já disse que esse sistema de negociação, o plain bargain americano, ele não viola os direitos fundamentais, ele não é inconstitucional se ele garantir contraditório, ampla defesa, dentro da estrutura administrativa, né? Porque ele vai fugir um pouco daquela lógica que eu tenho um processo judicial, uma instrução criminal e uma sentença ao final. Geralmente eu tenho uma atuação judicial ao final, mas com uma homologação. Eu homologo aqui o acordo que você fez com o Ministério Público. Isso já é uma tendência e quando a gente vê o espaço que essa prática tem ocupado no Ocidente, a gente fica pasmo. Nos Estados Unidos a gente tem uma média de 80% para 90% da justiça penal realizada nesses sistemas de acordo. Mesmo que o processo penal ele seja um processo penal de instrução criminal e de conflito e de sentença judicial condenatória ao final. Mas de 80% a 90% já começa a ser realizado nesse sistema administrativo, nesse sistema de acordo com o Ministério Público. E é assim com a Alemanha, na faixa de 70%, é assim na Itália, é assim na França, é assim em Israel.
A maior parte dos países do Ocidente, até alguns que não são do Ocidente, eles estão adotando essa prática, porque ela é mais rápida, ela custa menos para o Estado e ela oferece alguns benefícios para aquele que vai fazer uso desse direito penal negocial. Só em complementação rápida ao que o Jorge disse, mas, na verdade, complementando mais a minha resposta, para ficar mais completa para a nossa querida aluna que fez a pergunta, né, com muito carinho e está preso para a gente, eu gostaria só de acrescentar o seguinte, em síntese, Toríado, nós podemos dizer o seguinte: a transação penal ela foi criada para atender e alcançar as chamadas infrações penais de menor potencial ofensivo. A colaboração premiada ela veio para alcançar casos mais graves, exemplo de crimes relacionados a organizações criminosas ou crimes cujo contexto criminoso extrapolem muito aí a pena de até inferior a 4 anos, que seria a pena necessária para se fazer o ANPP. Faltava dentro do ordenamento, vamos dizer, um instituto para alcançar as infrações de médio potencial ofensivo, e o ANPP, ao meu ver, chega com esse objetivo. E vale dizer, esse acordo de não persecução penal se estende e se aplica a grande parte das infrações penais hoje presentes no nosso ordenamento jurídico. Queria aproveitar aqui ao final, te agradecer imensamente o convite, dizer que é uma honra, um prazer enorme de participar do seu programa, sobretudo num programa tão especial em que se faz uma homenagem à instituição que me fez professor, que é a Faculdade ASA de Brumadinho, e também que homenageia uma grande coordenadora com a qual eu trabalhei, que é a professora Cirlei Brito. Muito obrigado pelo seu convite. Eu que agradeço, professor. Professor Jorge, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Infelizmente, a gente chega ao final. O programa tem esse aspecto mais compacto mesmo, mas eu não tive a menor dúvida, e eu acho que quem nos assiste também não teve dúvida, que nós tivemos uma verdadeira aula. Né? Os senhores poderam nos trouxeram, né, informações, e digo nos trouxeram porque também a mim, né, eu não tenho esse domínio amplo da matéria e falo isso sem o menor constrangimento, e é sempre bom, né, agregar mais conhecimentos. E profissionais do gabarito dos senhores, não poderia ter um programa tão especial como foi. Professor Jorge, muito obrigado pela sua presença. Alexandre, meu amigo Alexandre, eu que agradeço sempre, eu sempre venho aqui com muita satisfação, muito carinho, os temas são sempre atuais, são sempre relevantes, eu sei que do outro lado existe um público indeterminado e, sobretudo, existe aquele público que a gente tem um carinho maior, que são os alunos da Faculdade ASA, que são ótimas pessoas, são ótimos estudantes, a gente sabe o quanto a gente cuida da educação desses meninos, então me alegra muito. Sem falar que nessa bancada aqui, eu sei que a gente tem liberdade para tratar o direito desde uma perspectiva muito séria, muito real, muito ética, muito verdadeira. Então, é um lugar que eu me sinto sempre grato de estar. Eu te agradeço o convite. O objetivo é nosso, agradeço muito a presença de vocês e pelas palavras. Muito bem, senhores, senhoras, doutores, doutoras, chegamos ao final de mais um programa A Priori, agradecendo a cada um que acompanhou esse programa. Gostou? Curte, compartilha, indique a um amigo, a um operador do direito. Agradeço imensamente agora pela confiança da Faculdade ASA em dar esse apoio a esse programa, e o objetivo é estimular os nossos alunos, engrandecer o nome da instituição e, evidentemente, levar informação a todas as pessoas, inclusive quem não é do mundo do direito. Muito obrigado, até a próxima. Não percam os próximos programas, coisas boas vão vir aí. Um grande abraço, até lá.